Oi, gente, eu sou Helena Mintas e eu vim hoje falar sobre o tema Os Amazighes do Maghreb. Esse tema foi curado pelo meu grupo de reencenação histórica, ele se chama de Here Reenactment. Esse grupo foi formado em 2017 lá no Rio, por mim e pela Amanda Areias, e hoje nós colaboramos assim à distância. O nosso tema principal é as danças, né, o folclore, a língua, tudo que envolve esse amálgama de povos que vai pela alcunha de Amazigh. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a região onde eles habitam, um pouco das lutas, né, dos desafios políticos que eles passam até hoje. Sendo um povo milenar, é muita história e, infelizmente, nós não somos historiadoras. É importante deixar bem claro, né, que a gente se dedica a isso de maneira amadora, porém extremamente apaixonada, né? Então, nós buscamos diversas fontes para saber mais sobre como esses povos viviam, né, como eles vivem hoje, e tudo mais que muito nos interessa. Então hoje a gente vai ver também um pouco do nosso material, né? Como que a gente fez a reprodução de algumas dessas peças. São coisas bem difíceis de conseguir, originais. Então a gente se dedica a tentar fazer reproduções o máximo fiéis possíveis. E vou falar também sobre o contexto das danças, né, que foi por onde nós começamos. Nós nos conhecemos, eu e a Amanda, acho que foi em 2015 ou 2016, nós ficamos bastante amigas e o nosso interesse em comum partindo da dança tribal, né, na qual eu vou me alongar um pouquinho mais na aula live, que vai acontecer dia 11. Nós nos conhecemos nesse contexto e a gente resolveu estudar um pouco mais sobre os Amazighes. Então acompanhem, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para saber mais, sintam-se à vontade de entrar em contato. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo e estamos juntos para conhecer mais sobre as diversas possibilidades de ensinação. De acordo com Pedro Esteves, que é uma das nossas fontes, ele é mestre em Ciência Política e licenciado em Relações Internacionais, membro da GEMA, ou seja, Grupo de Estudos Euromédio Atlântico de Portugal, bem como produtor de estudos e palestras no âmbito do Centro de Estudos do Maghreb, CEMAG. Em seu artigo intitulado O Papel de Portugal no Maghreb, um caminho para uma parceria Euromédia Atlântica, a região se divide da seguinte maneira. O Maghreb, em língua árabe Al-Maghrib, que significa poente ou ocidente, é a região noroeste da África. Estritamente falando, o pequeno Maghreb, ou Maghreb Central, inclui o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. O Grande Maghreb inclui a Mauritânia e a Líbia. Na época do Império Romano, era conhecido como África Menor. De acordo com TRT World, uma rede pública televisiva turca, que lançou em 2019 um vídeo voltado a aumentar a conscientização sobre o assunto, os Amazighes vivem no norte africano há milhares de anos, sendo considerado a população indígena da região. Apesar de ocuparem países e regiões diferentes, bem como terem denominações distintas, Siwa, Kabyle, Chaouia, etc., essas pessoas adotaram uma só bandeira, uma só denominação, Povo Livre, que é a tradução direta do termo Amazigh. Esses povos ocupam desde o oásis de Siwa, nos arredores a leste do Egito, até as Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico. Também lá do norte, no Mediterrâneo, até o sul, no deserto do Saara. A bandeira comum do povo Amazigh foi adotada em 1997 pelo Congresso Amazigh, um órgão criado para defender os direitos deles, representando também a unificação e a renascença cultural desse aglomerado de povos.
O azul representa o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. O verde representa Tamazight, a terra onde viveram seus antepassados, e também o nome do seu idioma em comum. O amarelo representa o deserto. O Yas, essa letra vermelha aqui no centro, representa o homem livre. Apesar do norte da África ser considerado uma região predominantemente árabe, mais de 30 milhões de amazigues a habitam. Um dos maiores desafios dos amazigues, além de serem vistos e reconhecidos como indivíduos africanos, não árabes, tem a ver com o termo berbere, tido como derrogatório, invisibilizante e racista, cuja origem é a mesma da palavra bárbaro. Esse termo foi dado pelos romanos e gregos, especialmente ao povo da Numídia, povo Chaoia. Hoje, essa região compreende a Argélia Oriental e a Tunísia Ocidental. Os amazigues enfrentam muitos desafios. Dentre esses desafios, o idioma é um bem importante. Tamazigue era o idioma mais falado no norte da África até o século VII, quando houve a conquista muçulmana, trazendo não só o idioma árabe, como a religião muçulmana para a região, forçando a cultura original a uma quase extinção, incluindo as artes corporais e outros costumes que são proibidos pelas escrituras. Hoje, os amazigues lutam pela constitucionalização de seu idioma, a qual foi acolhida pelo Reino do Marrocos, que em 2011 reconheceu o tamazigue como um de seus idiomas oficiais. Em 2016 foi a vez da Argélia fazê-lo. Recentemente, ambos os países iniciaram o ensino do idioma nas escolas públicas. Em 2018 eu tive uma oportunidade de ouro de ir para a Argentina conversar e também aprender com especialistas no assunto, pessoas que estudaram com Helene Eriksen, que é uma baita profissional que estuda muito e há muitos anos nessa ponte entre a Argentina e a Alemanha. Todos esses folclores relacionados ao norte da África, mas não só. Helene Eriksen é uma fonte valiosíssima de conteúdo. Essas profissionais puderam me ensinar bastante do que hoje eu sei sobre algumas danças, em especial Chicat e Guedra. Também um pouco sobre a dança tunisiana do jarro. A gente vai mostrar algumas fotos já já. Essas profissionais, algumas puderam viajar, pelo norte da África, entre a Tunísia e a Argélia, vivendo inclusive algum tempo com pessoas da etnia Kabyle. E foi um processo riquíssimo de aprendizado, mesmo que tenha sido só por algumas horas, poder conversar com essas pessoas e poder transmitir essa paixão que o Dihia tem, pelo assunto, foi fenomenal, foi uma experiência para recordar. Sim. E eu pude também adquirir algumas dessas peças, de vestuário e de joalheria. A maioria das peças que a gente encontra mais disponível para compra são peças que vêm do Afeganistão. Em sua maioria, elas são produzidas pelo povo Kochi ou Kuti, que é um povo que habita o norte do Afeganistão. Elas são peças produzidas em uma liga de metal baratinha, geralmente é um latão, pouca prata, e essas pedras são feitas de vidro, são continhas de vidro, são chapas muito finas e continhas de vidro, tá? A gente também encontra essas peças aqui, que são produzidas pela minoria étnica Miao, que habita o sul da China. Aqui eu vou mostrar para vocês uma reprodução que nós fizemos de um figurino usado pelas bailarinas de Guedra.
Elas habitam, em geral, o sul do Marrocos e também a Mauritânia. Aqui a gente tem uma série de peças verdadeiras e reproduzidas, tá? Nesse acessório de cabeça que tem essas tranças e fios, tá? Isso aqui é um amuleto que chama Tal Hakimt. Aqui a gente tem algumas reproduções, alguns búzios que são usados bastante assim por elas. E aqui a gente tem uma reprodução em madeira dos colares que geralmente são usados e são feitos de contas de âmbar e de pedras com aquela tonalidade mais amarelada ou alaranjada. As roupas, elas são bem largas e são nesse tom de azul, um azul céu com um pano preto por cima da cabeça. A Guedra foi uma das danças que mais nos interessou num primeiro momento, dada a característica misteriosa e quase mística das apresentações. A Guedra é experienciada na região sul ou sudoeste do Marrocos, especialmente na cidade de Guelmim, também na Mauritânia e na Argélia. Tanto a dança quanto as dançarinas, o ritmo e o instrumento rítmico têm a mesma alcunha, Guedra. Especialmente essa, dentre outras danças marroquinas, é remanescente de danças de transe, de acordo com algumas de nossas fontes. Uma vez que costumava ser dançada em tendas, as dançarinas raramente levantam, usando os torsos e as cabeças para dançar ao ritmo da Guedra. Aquele instrumento rítmico, né? Um tambor feito ao se esticar um pedaço de pele sobre uma panela de barro. Outra que nos despertou particular interesse foi Chicat, praticada em diversas celebrações em todas as regiões do Marrocos. Em nossas pesquisas, descobrimos que essa dança está cercada de algumas incongruências. Diferentes autoras que escreveram sobre o Chicat discordam sobre a dança ser parte de ritos de iniciação sexual, de transe e de demais rituais de passagem, bem como ser ensinada por uma mulher chamada sheika. Na língua padrão árabe, sheika ou shika é o feminino de sheik, que significa pessoa sábia. O que sabemos de fato é que o chicat é dançado por mulheres marginalizadas na sociedade marroquina por estarem no ramo do entretenimento e adotarem práticas pouco ortodoxas, como fumar e manter a companhia de homens. No dialeto marroquino Darija, o termo chicat, como são chamadas essas entertainers, significa que além de dançarem, cantam sobre diversos temas, como a vida, o amor, entre outros, não sendo consideradas mulheres particularmente sábias. A terceira dança que nos interessou foi a Fadzani, que, em algumas regiões da Tunísia, tem a mesma alcunha do ritmo ao qual ela é dançada. No sul do país, a Fadzani é apresentada equilibrando-se um jarro na cabeça, como demonstração de habilidade e força. O contexto das danças tradicionais tunisianas se dilui devido às muitas migrações e também influências trazidas pela dominação romana e andaluza. O que conhecemos hoje quanto ao contexto musical e de danças na Tunísia é produto de influências de outros países africanos, em especial a vizinha Argélia, tendo principalmente fins de entretenimento com a reprodução de antigas práticas pastoris. De acordo com Luciana Midledge e Melinda James, verdadeiras sumidades no assunto aqui no Brasil, até hoje as famílias de cidades do interior ainda cantam, tocam e dançam com amigos e familiares como uma forma de celebração em casamentos e aniversários ou simplesmente após um jantar para confraternizar com todos. Eu acredito que a gente possa se conectar de maneira respeitosa, né? Especialmente quando a gente fala de reencenação histórica de um povo que ainda existe. Fazer isso com todo o coração, com todo o respeito, procurando conhecer, procurando conversar com pessoas desses países. Eu tenho hoje contato com pessoas da Argélia, com pessoas do Egito, com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia um dia conversar, sem sequer ver pela internet, sabe?
E então é um processo maravilhoso que eu sempre indico as pessoas a passarem, sabe? A irem e se jogarem e arranhar o idioma, ou se não tentar falar em inglês mesmo, né? Porque são pessoas que algumas têm um preconceito muito grande, né? Até por causa da disparidade enorme de culturas, mas algumas estão tão sedentas por essa atenção, por essa validação, por essa visibilização, né, que elas agradecem muito, assim, do tipo, nossa, como assim a minha cultura chegou no Brasil, né, do outro lado do mundo, para eles é, assim, fenomenal. E a gente procura ter muito cuidado, né, muito carinho por esse processo. E é muito bacana a gente poder falar um pouco sobre isso e poder ter essa visibilidade, né, para o nosso trabalho também. Porque eu acredito que isso só enriquece o processo, né, e o meio da reencenação histórica, né, esse fato de você ter vários povos sendo representados e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa se ver mais vezes, né? Na verdade, eu não tô vendo vocês, só vocês estão me vendo, mas eu espero que a gente possa se encontrar e debater e enriquecer esse assunto, né? A gente ainda tem muito a estudar sempre, né? E o que a gente puder contar com a ajuda e com o apoio e com a visibilização vai ser fantástico. Muito obrigada.